Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar alguns exercícios sobre fatoração de polinômios. Então, vamos aos exercícios. Então, pessoal, exercício número 1, fatore ao máximo, letra A. 5x à quinta mais 10x à quarta mais 5x ao cubo. Repare que nós temos três termos e temos fatores em comum nesses três termos. Então, podemos utilizar o caso de fator comum em evidência. Então, primeiramente, fatores numéricos. Nós temos 5, 5. O 10 eu posso escrever como produto, onde um dos fatores é o número 5. Então, 10 é o mesmo que 5 vezes 2. Então, 5 vezes 2, 10. Então, podemos colocar o 5 dos três termos em evidência. Agora, olhando para a parte literal, eu tenho x à quinta, x à quarta e x ao cubo. Em todos esses três termos, na parte literal, eu tenho o x ao cubo. X ao cubo aqui. Dentro do x à quarta eu tenho x ao cubo e dentro do x à quinta eu também tenho x ao cubo. Então eu posso colocar o x ao cubo em evidência. Assim eu escrevo, dentro do parênteses, os fatores restantes. Então, o 5 eu retirei do primeiro termo, x à quinta eu tirei o x ao cubo do x à quinta. Logo, sobrou x ao quadrado. De 5, eu tirei 3. Então, restou x ao quadrado. Bom, mais 10, 5 vezes 2. Do 5 vezes 2, que é o 10, eu tirei o 5. Então, sobrou o 2. X à quarta. Do x à quarta, eu tirei ao cubo. Então, sobrou x elevado a 1, que é o mesmo que x. Do 5x ao cubo, eu retirei o 5x ao cubo inteiro. Então, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu coloco o 1 no lugar, porque quando eu vou fazer a distributiva dos 5x ao cubo por todos os termos dentro do parênteses, eu obtenho o meu polinômio original. Bom, mas não paramos por aí. Dentro do parênteses eu tenho outro polinômio, eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1. Eu posso fatorar também esse polinômio que está dentro do parênteses. O x ao quadrado mais 2x mais 1, ele pode ser um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos verificar. Se é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho o quadrado do primeiro, então esse daqui é o a, no caso x. Então, mais duas vezes o a vezes o b. Então, 2x, 2 vezes x eu já tenho. Então, para eu não alterar o 2 vezes x, o b teria que ser o 1. Então, eu tenho o a, que é o x, e o b, que é o 1. Mas confirmaremos se isso é verdade através do terceiro termo. Então, eu tenho 1. Quem vezes ele mesmo é o 1. O próprio 1. O 1 eu posso escrever como 1 ao quadrado. Logo, eu tenho aqui realmente o 1 como b. b ao quadrado, no caso aqui, vai ser o 1. Logo, isso é igual a 5x ao cubo vezes, vou escrever isso como o trinômio quadrado perfeito, né, do produto notável. Então, pelo produto notável, eu tenho que esse trinômio quadrado perfeito é o a, no caso que é o x, mais o b, que é o 1, entre parênteses, elevado ao quadrado. E assim, eu fatorei ao máximo o polinômio do item A. Vamos ao item B. Então, no item B, eu também posso usar a técnica do fator comum. Por quê? O 12 eu posso escrever como 3 vezes 4. O
60 eu posso escrever como 3 vezes 20. E o 75 eu posso escrever como 3 vezes 25. Assim, nos três termos, eu tenho um termo numérico em comum, né? O fator 3, ele é comum nos três termos. Então, eu posso escrever esse polinômio do item B colocando 3 em evidência e escrevendo 3 e o que restou dentro do parênteses. Porque a parte literal eu não tenho o A, né, em todos os três termos. Então, sobrou aqui de fator numérico desse primeiro termo o 4. E eu repito o A ao quadrado. Mais desse segundo termo sobrou 20 e o A. Mais no terceiro termo restou o 25. Bom, idêntico ao item A, nós podemos verificar se esse fator, né, 4 ao quadrado mais 20A mais 25, né, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, 4 ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado vezes A ao quadrado. 2 ao quadrado vezes A ao quadrado, por sua vez, é 2A ao quadrado. Então, nós temos aqui que, se nós tivermos um trinômio quadrado perfeito, o A vai ser o 2A. Mais, né, 20A. Então, aqui no caso, eu tenho que ter 2 vezes o primeiro, que é o 2A, vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4. Para eu chegar a 20, tenho que ter o 5. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Vezes o A, 20A. Então, o candidato a ser o meu B do trinômio quadrado perfeito é o 5. Mas eu tenho que verificar isso através do terceiro termo. Então, 25. Que número vezes ele mesmo é o 25? Então, o 25 é 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Logo, confirma-se a nossa hipótese de que o 5 é o B do trinômio quadrado perfeito. Então, 4A ao quadrado mais 20A mais 25 é um trinômio quadrado perfeito. Podemos aplicar, então, o produto notável, que diz que é 3 vezes o A, no caso que é 2A, mais o B, no caso que é o 5, fecha parênteses, ao quadrado. E assim, fatoramos ao máximo o polinômio do item B. Item C. No item C temos 13C ao quadrado menos 13D ao quadrado. Nós temos dois termos que têm o 13 como fator comum. Então, eu posso evidenciar o 13. Então, se eu evidenciar o 13, nós temos que para o primeiro termo sobra o C ao quadrado menos para o segundo D ao quadrado. E dentro do parênteses, então nós temos um fator que pode também ser fatorado. C ao quadrado menos D ao quadrado é a diferença de dois quadrados. Então, a diferença de dois quadrados nós podemos escrever como a soma dos dois números, no caso C e D, da base, vezes a diferença desses mesmos dois números, C menos D. E assim, fatoramos ao máximo o polinômio do item C. Item D. Nós temos no item D 3F à quarta menos 75.
Bom, 75 nós já vimos que podemos escrever o 75 como 3 vezes 25. Então nós temos que nesses dois termos o 3 ele é fator comum, então eu posso colocar o 3 em evidência. Assim, para o primeiro termo, restou f à quarta, porque eu tirei o 3 do f à quarta, e menos 3 vezes 25, eu tiro o 3, vai restar aqui para o segundo fator, f à quarta menos 25. Bom, f à quarta eu posso escrever como uma potência de expoente 2. Então, nós temos que isso é 3 vezes f ao quadrado, né? Potência de potência, 2 vezes 2, 4. Então, eu posso reescrever o f à quarta como f ao quadrado, menos 25. Que número vezes ele mesmo resulta no 25? O 5. 5 vezes 5, 25. Então, o 25 posso escrever como 5 ao quadrado. Logo, dentro do parênteses, nós temos a diferença de 2 quadrados. Então, a diferença de 2 quadrados eu posso escrever como? Isso é igual a 3 vezes o primeiro mais o segundo. Então, nós temos f ao quadrado, que é o primeiro número da base, menos, mais o segundo número da base, que é o 5, vezes a diferença desses mesmos dois números. Então, eu tenho f ao quadrado menos 5. Tá aí, fatorado ao máximo, o polinômio do item D. Item E. Então, temos aí g ao cubo menos 36g. Temos que o g, ele é fator comum nesses dois termos, então nós podemos colocar o g em evidência. Então, se eu tiro g elevado a 1 do g ao cubo, sobra g ao quadrado. Menos 36g, estou tirando g, sobra o 36. Bom, dentro do parênteses, nós temos a diferença de 2 quadrados. O 36 é que número vezes ele mesmo dá o 36. O 6, 6 vezes 6, 36. Então, 36 é o mesmo que 6 ao quadrado. Assim, nós temos g vezes, dentro do parênteses, a diferença de 2 quadrados. Então, nós temos que é a soma da primeira base mais a segunda base, g mais 6, vezes a diferença desses mesmos dois números. Então, nós temos g mais 6 vezes g menos 6. E assim nós temos a fatoração do polinômio do item E. Item F. Então, no item F, nós temos h ao quadrado vezes g menos g. Bom, nós temos que o g, ele é fator comum, né, desses dois termos. Então, eu posso colocá-lo em evidência. No primeiro termo, resta o h ao quadrado, menos no segundo, como eu estou tirando o g inteiro, né, o termo todo, eu coloco 1. Então, dentro do parênteses, novamente, nós temos a diferença de 2 quadrados. Por quê? O 1, ele é o mesmo que 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, nós podemos escrever esse polinômio ainda como g vezes h mais 1, é a soma das duas bases, vezes a diferença desses dois números, o h e o u. Então, nós temos aí o polinômio do item F fatorado ao máximo. Item G. Então, pessoal, nós temos no item G 20ax ao quadrado menos 45ay ao quadrado. Bom, nós temos nesses dois termos fatores numéricos em comum. Por quê? O 20 ele é o mesmo que 5 vezes 4 e o 45 é o mesmo que 9
vezes 5. Portanto, 5 ele é um fator numérico presente nos dois termos. Então, nós podemos colocar o 5 em evidência. Então, o primeiro fator em evidência é o 5. O A também, que é a da parte literal, é comum nos dois termos. Então, eu posso colocar o A também em evidência. Assim, escreveremos o que sobrou dos dois termos. Então, do 5 vezes 4, que é o 20, eu tirei o 5, numericamente sobrou o 4. O A eu também retirei da parte literal, sobrou x ao quadrado. Menos 9 vezes 5, que é o 45, eu retirei o 5, então sobrou o 9. Da parte literal eu retirei o A, então sobrou y ao quadrado. Bom, dentro do parênteses, nós ainda temos um caso de fatoração. É a diferença entre dois quadrados. Por quê? O 4 ele é 2 ao quadrado. O 9, 3 ao quadrado. Então, nós temos 5a. 2 ao quadrado vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vezes y ao quadrado é 3y ao quadrado. Então, aqui nós temos a diferença de dois números ao quadrado. Então, nós temos 5a vezes... Bom, é o a mais o b, no caso o a é 2x, mais o b que é 3y, daquela fórmula do produto notável da diferença entre dois quadrados, vezes a diferença entre esses mesmos dois números, então é 2x menos 3y. Está aí, fatorado ao máximo o polinômio do item G. Então vamos ao número 2. Então, o exercício número 2 diz: fatore numerador e denominador, se possível, e simplifique. Então, letra A. A ao quadrado mais 10ab mais 25b ao quadrado é o denominador da fração, e o numerador da fração, e o denominador é o 2a mais 10b. Então, nós podemos fatorar, a princípio, o numerador. Bom, a princípio, temos a hipótese de que seja um trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos o primeiro termo a ao quadrado. Então, a sugestão é que a primeira parcela seja a. Aqui nós temos que ter 2 vezes a vezes o b. O b, para complementar 10b, né? O a eu já tenho, né? Eu tenho que fazer 2 vezes quanto para chegar ao 10? 5. Mas aí eu vou ter 10a, tá faltando o b. Então, logo, a segunda parcela deveria ser 5b. Assim, vamos comprovar se é 5b através do terceiro termo. Então, nós temos 25b ao quadrado. Então, 25 é 5 ao quadrado. Então, nós temos 5 ao quadrado vezes b ao quadrado, mas isso é o mesmo que 5b ao quadrado. Então, logo, assim nós temos a nossa segunda parcela do trinômio quadrado perfeito. Como aqui nós temos o sinal de mais, então podemos reescrever, né, esse numerador como o primeiro, que é o a, mais o segundo, que é o 5b, isso ao quadrado. Essa é a forma reduzida do nosso trinômio quadrado perfeito, né? Dos casos de produto notável. Então, embaixo, no denominador, nós temos o 2 e o 10. O 10 tem um fator comum com o 2. Aqui, no caso, o 10 ele é 2 vezes o 5. Se o 10 ele pode ser escrito como 2 vezes o 5, ele
Esses dois termos têm um fator numérico comum, que é o 2, então eu vou colocar o 2 em evidência. Então, se eu tirar o 2 do primeiro termo, sobra o A. Se eu tirar o 2 do segundo, eu tenho 5B. Bom, assim eu tenho em cima A mais 5B ao quadrado, e embaixo 2 vezes A mais 5B. Então eu tenho A mais 5B elevado a 1 e A mais 5B elevado a 2 em cima. Então o que eu posso fazer? Eu posso eliminar 1 dos 5A vezes, então aqui vai ficar 1 com esse outro A mais 5B elevado a 1. Então se eu tiro 1 daqui para eliminar esse daqui de baixo, eu tenho A mais 5B elevado a 1, que no caso é o próprio A mais 5B, sobre 2. Então, tá aí a minha fração, cujo numerador e denominador eram polinômios. Tanto o numerador quanto o denominador foram fatorados. Então, o resultado é A mais 5B dividido por 2. Item B. Bom, no item B nós temos 7c menos 21 sobre c ao quadrado menos 6c mais 9. Então, em cima no numerador, nós podemos fazer o caso de fator comum. Nós temos o 7 e o 21 é 7 vezes 3. Então, em cima, nós podemos colocar em evidência o 7. Sobra dentro do parênteses o C, para o primeiro termo, menos o 3. Então, fatoramos o numerador. Agora, o denominador nos parece um trinômio quadrado perfeito. Agora, o sinal entre as duas parcelas será o sinal de menos, mas para isso devemos verificar e ver quais vão ser as duas parcelas. Então nós temos o primeiro ao quadrado, então o candidato à primeira parcela é o C. Aqui tem que aparecer duas vezes o A, que é o C, vezes o B. Bom, 2C, nós temos já o C, para aparecer o 6 eu tenho que fazer 2 vezes 3. Então aqui nós temos o A, e o B, o candidato, é o 3. Mas para isso, vamos comprovar analisando o terceiro termo. Então, 9 é que número vezes ele mesmo que dá o 9? É o 3 ao quadrado. Assim, nós obtemos a segunda parcela da escrita do produto notável do trinômio quadrado perfeito. Assim, nós temos a primeira parcela, que é C, menos a segunda parcela, que é 3, ao quadrado. E assim podemos simplificar como no item A. Bom, eu tenho C menos 3 ao quadrado. Eu tenho esse cara aqui repetido quantas vezes? 2 vezes. Aqui eu tenho uma vez, então eu posso cortar esse cara aqui com um desses dois. Então vai sobrar isso daqui, uma vez na potência. Então nós temos que em cima sobra o 7. Embaixo, C menos 3 elevado a 1, que é o próprio C menos 3. E assim está fatorado e simplificada a nossa fração. Item C. Bom, no item C nós temos no numerador 4 termos, e nós não temos a parte literal em comum nesses 4, nem a parte numérica, nem o fator numérico dos 4 termos, algo em comum existe. Então, nós podemos fazer por agrupamento. Então, eu vou fazer esse primeiro grupo desses dois primeiros termos e depois fazer esse segundo grupo desses dois outros termos. Bom, no primeiro grupo nós temos a letra, a parte literal, x ao quadrado em comum nos dois termos. Então eu vou retirar o x ao quadrado,
vezes x ao cubo. Vai sobrar x, né, elevado a 1, menos, se eu estou tirando x ao quadrado do 3x ao quadrado, resta o 3. Para o segundo grupo, nós temos o fator numérico em comum. Porque o 6 ele é 2 vezes 3, então nós temos o 2 em comum nesses dois termos. Então, eu vou retirar, colocar em evidência o 2, e o que sobra do 2x é o x, menos o que sobra do 6, né, que é 2 vezes 3. Se eu tiro o 2 do 2 vezes 3, sobra o 3. Agora vamos para o denominador. Aqui nós temos o a no primeiro termo e o a também no segundo termo. Então o a ele é comum, então eu posso colocar o a em evidência. Se eu colocar em evidência, no primeiro termo sobra o x, menos no segundo termo sobra o 3. Então eu tenho aí a fatoração tanto no numerador quanto no denominador. Ainda no numerador, nós temos dois termos, onde nesses dois termos eu tenho o x menos 3 como fator comum dos dois. Então eu vou colocar o x menos 3 em evidência, vezes, né, o que sobra dos dois termos. Então se eu tiro o x menos 3 desse primeiro termo, sobra o x ao quadrado. Mas, se eu tiro o x menos 3 desse segundo termo, resta o 2. Então, embaixo, a vezes x menos 3. Então, eu tenho x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo. Eu posso simplificar. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2 sobre a, nosso polinômio fracionário fatorado e simplificado. Item D. Bom, no item D, nós temos 4x ao quadrado menos 1 no numerador, 4x ao quadrado menos 4 mais 1 no denominador. Então, no numerador, nós temos a diferença de dois quadrados. Por quê? 4 é 2 ao quadrado, né, vezes x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, que, por sua vez, é 2x ao quadrado. E o 1 é 1 ao quadrado. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho a diferença entre dois quadrados. Então, isso é a base do primeiro mais a base do segundo vezes a diferença entre esses mesmos dois números. Embaixo, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Por quê, né? Bom, como nós vimos, 4x ao quadrado é 2x ao quadrado. Bom, aqui menos, né, duas vezes o primeiro, né, 2x. Então, nós temos já duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Quem seria o segundo? Nós temos 2 vezes 2, 4x. Então, para permanecer 4x, eu tenho que multiplicar por 1. Então, vamos ver se 1 é realmente a segunda parcela. A primeira seria 2x, a segunda teria que ser 1. Verificando o terceiro termo, nós temos que 1 é mesmo que 1 ao quadrado. Logo, nós temos a nossa segunda parcela. Nesse trinômio quadrado perfeito, o sinal entre os dois números será o de menos. Então, nós temos no denominador a primeira parcela, 2x, menos a segunda parcela, que é 1 ao quadrado. Só que nós temos 2x menos 1 e 2x menos 1, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui eu tenho dois fatores, né, 2x menos 1 pela potência ao quadrado. Aqui eu tenho 1, então eu posso simplificar esse de cima com o de baixo. Aqui eu sobra 1. Então, nós temos 2x mais 1, que foi o que restou no numerador, e no denominador, 2x menos 1 elevado a 1, que é o mesmo que 2x menos 1. Então, tá aí a nossa fração, cujo numerador e denominador são polinômios, fatorada e simplificada.
Item E. Novamente, pessoal, no item E nós temos 4 termos, o que nos leva a crer que podemos fatorar por agrupamento. Então, nós temos esses primeiros 2 termos como um grupo e esses últimos 2 termos como segundo grupo. Então, para o primeiro grupo, nós temos que o T é comum nos dois, então eu posso colocar o T em evidência. Logo, para o primeiro termo sobra A, mas para o segundo termo sobra o B. Para o segundo grupo, nós temos o V em comum. Então, se eu colocar o V em evidência, para o primeiro termo sobra A, para o segundo, B. Bom, embaixo, trinômio quadrado perfeito, né? Nós temos o T, é provável que o B seja a segunda parcela, com o sinal entre eles o mais, comprovado, né, pelo 2, né? 2 vezes primeiro vezes o segundo. Então, nós temos direto aqui o trinômio quadrado perfeito. Então, pode ser escrito como a primeira parcela é o T, mais a segunda parcela, o V, entre parênteses, ao quadrado. Bom, nós temos no numerador agora 2 termos, onde em cada termo o A mais B é o fator comum. Então, eu vou colocar o A mais B em evidência. O que sobra do primeiro termo é o T, mais o que sobra do segundo termo é o V. Então, assim nós temos, repetindo, T mais V ao quadrado embaixo. Bom, nós temos T mais V em cima, T mais V embaixo, só que eu tenho um fator T mais V, é que eu tenho 2 fatores, então eu posso eliminar um fator, né, com o único fator T mais V de cima. Então nós temos A mais B em cima, embaixo T mais V elevado a 1, que é o mesmo que T mais V. Então tá aí a nossa fração fatorada e simplificada. Item F. Então, no item F, nós temos no numerador 9c² menos 4, no denominador 9c² menos 12c mais 4. Bom, nós temos que isso daqui é a diferença entre dois quadrados. Por quê? 9 é 3 ao quadrado, então nós temos 3 ao quadrado vezes c ao quadrado. E, por sua vez, isso daqui é 3c ao quadrado. Então, nós temos o primeiro quadrado, que é 3c elevado ao quadrado, e o 4, ele é 2 ao quadrado, ele é 2 vezes 2. Então, para o numerador, nós temos a diferença entre dois quadrados, então vai ser 3c mais 2 vezes 3c menos 2. Bom, para o denominador, nós temos uma suspeita de trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos que o 9, ele é 3, o 9c ao quadrado, como já vimos no numerador, ele é 3c ao quadrado. Aqui tem que ser menos 2 vezes o A, que é 3c, vezes o B. No caso, 2 vezes 3, 6. Para chegar no 12, eu tenho que multiplicar por 6 vezes 2. Então, o candidato à segunda parcela do parênteses é o 2. Então, já temos a primeira, que é o 3c. Vamos confirmar se é o 2. O terceiro termo tem que ser o 2 ao quadrado, que é exatamente o 4. Então, realmente, nós temos que a segunda parcela é o 2. Bom, o sinal entre os dois números é o de menos. Então, nós temos 3c menos 2 elevado ao quadrado. Então, repare que nós temos 3c menos 2 em cima e 3c menos 2 ao quadrado embaixo. Então, posso simplificar. Então, assim nós temos 3c mais 2 sobre 3c menos 2. Então, tá aí a fração do item F
simplificada e fatorada. Item G. Para o item G no numerador, 3y menos 1, nós não temos fatores em comum nos dois termos, né? E não há, à primeira vista, uma manipulação para que nós possamos fatorar o 3y menos 1. Mas vamos analisar o denominador. Nós temos, né, um trinômio quadrado perfeito, o 9y² é 3 ao quadrado y², que por sua vez é 3y ao quadrado. Então aqui tem que ser menos 2 vezes o primeiro, que é 3y. Então aqui dá 6y já. Então, para eu não alterar e manter o 6y, o segundo da parcela tem que ser 1. O que se confirma com o terceiro termo, porque 1 é o mesmo que 1 ao quadrado. Logo, 3y menos 1 no numerador, e o denominador eu posso reescrever como 3y. O sinal, né, entre os dois é o de menos, 3y menos 1 ao quadrado. Então, em cima, nós temos um fator 3y menos 1, e embaixo nós temos dois fatores 3y menos 1. Então, eu posso simplificar, cortar o de cima com o de baixo. Em cima resta 1, embaixo 3y menos 1. E assim está fatorada e simplificada a fração do item G. Item H. Bom, no item H, nós no numerador podemos colocar x² em evidência, né? Tem x² aqui, x² aqui, x² aqui. Então, se eu colocar o x² em evidência, do x² eu estou tirando x², sobra x². Do x⁻³ eu estou tirando x², então vai sobrar x elevado a 1. E do terceiro termo, se eu estou tirando o próprio x², vai restar o número 1. E no denominador eu vou repetir o x² mais x mais 1, que por coincidência é o mesmo fator do segundo fator do numerador. Então eu posso simplificar, posso cortar o x² mais x mais 1 em cima e embaixo. Logo o resultado da simplificação e fatoração é somente x². Assim, vamos ao exercício número 3. Então, exercício número 3. Se x mais y é igual a 20 e x menos y é igual a 3, calcule. Letra A, 7x menos 7y. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fatorar. Vou colocar o 7 em evidência, que é o fator numérico comum dos dois termos. Então, vou colocar o 7 em evidência. Para o primeiro termo sobra o x, menos no segundo termo sobra o y. Bom, nós temos 7 que multiplica o x menos y. Só que no enunciado do exercício 3 eu sei que x menos y é igual a 3. Então, no lugar do x menos y, eu vou substituir por 3. Então, logo o resultado de 7x menos 7y é igual a 7 vezes 3, que é igual a 21. Então, está aí resolvido o item A do exercício número 3. Item B. Bom, no item B nós temos 3x mais 3y mais 5x menos 5y. Então eu vou fatorar, né, esse polinômio por agrupamento. Então tem o meu primeiro grupo, que é 3x mais 3y, meu segundo grupo, que é 5x menos 5y. Então, para o meu primeiro grupo, eu vou colocar
o fator 3 em evidência. Então, no primeiro grupo, eu vou ter 3 que multiplica x mais y. Eu estou tirando o 3 dos dois termos. Então, tem 3 vezes x mais y. Mas, vou retirar o 5 dos dois termos. Então, eu vou obter 5 que multiplica x menos y. Então, está aí a fatoração por agrupamento. Porém, eu tenho dois termos, né? E, nesse primeiro termo, eu tenho x mais y. Então, tenho 3 que multiplica o x mais y. Porém, o x mais y, no enunciado, me diz que o x mais y é igual a 20. Então, eu tenho 3 vezes 20. Mais 5 vezes x menos y. Só que o x menos y, pelo enunciado do exercício 3, me dá que x menos y é igual a 3. Então, é 5 vezes 3. Assim, nós temos 3 vezes 20, 60, mais 5 vezes 3, 15. Logo, 60 mais 15, 75. E assim nós temos o resultado do item B do exercício número 3. Vamos ao item C. Então, no item C, nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se é a diferença de dois quadrados, eu posso reescrever como x mais y vezes x menos y. Porém, do enunciado do exercício número 3, sabemos que x mais y é igual a 20 vezes o x menos y, que nós sabemos que é igual a 3. Portanto, x ao quadrado menos y ao quadrado é 20 vezes 3, que é igual a 60. Item D. Bom, no item D, nós temos x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito, né? Nós temos que a primeira parcela para reescrever esse trinômio é o x, a segunda o y, né? E o sinal entre eles é o menos, né? Por quê? É o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? O primeiro é o x, o segundo é o y, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos que isso é o mesmo que x menos y ao quadrado. Só que x menos y, pelo enunciado do exercício número 3, é o próprio número 3. Então, x menos y ao quadrado é 3 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é 9. Então, tá aí o resultado do item D do exercício número 3. Vamos assim ao exercício número 4. Então, exercício número 4. Qual a expressão que deve ser somada a ao quadrado mais 6a ao quadrado b ao quadrado menos 12a ao quadrado b para que resulte nessa expressão, ela seja resultado do quadrado de 2a menos 3ab. Então, para eu saber o que falta, né, para ser somado a essa expressão, eu tenho que saber quem é o quadrado de 2a menos 3ab. Então, vamos fazer o quadrado de 3a menos 3ab. Então, vamos fazer 2a menos 3ab ao quadrado. Então, um número menos o outro ao quadrado é o quê? Pelo produto notável. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo
mais o quadrado do segundo. Então, 3AB ao quadrado. Então, tá aí o quadrado de 2A menos 3AB. Agora vamos simplificar essa expressão. Então, nós temos 2A ao quadrado, é 2 ao quadrado, que é 4, A ao quadrado, que é o próprio A ao quadrado. Tá aqui, menos 2 vezes 2A vezes 3AB. Então, 2 vezes 2, 4. Então, menos 4. 4 vezes 3, 12. Então, o fator numérico desse termo é 12. A vezes A ao quadrado. E o B eu vou repetir. Então, menos 12A ao quadrado B, né, é a simplificação desse produto, desse segundo termo. Então, terceiro termo 3AB ao quadrado. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9, A ao quadrado, B ao quadrado. Beleza. Agora que simplificamos, né, o quadrado de 2A menos 3AB, vamos comparar essa expressão com a expressão na qual eu pergunto o que deve ser somado a ela para que se pareça com o quadrado de 2A menos 3AB, que é exatamente essa expressão. Então, na primeira nós temos A ao quadrado. Para chegar a 4A ao quadrado, está faltando o que para esse A ao quadrado? Eu tenho 1A ao quadrado. Para chegar a 4A ao quadrado, está faltando 3A ao quadrado. Então, temos um primeiro termo aí que está faltando. Então, tem que somar mais 3A ao quadrado. Bom, analisando 6A ao quadrado, B ao quadrado. Eu tenho 9A ao quadrado, B ao quadrado, que é semelhante. Bom, se eu tenho 9A ao quadrado, B ao quadrado, eu tenho aqui 6A ao quadrado, B ao quadrado, daqui para cá, está faltando quanto? De 6 para 9 está faltando 3. Então, está faltando mais 3A ao quadrado, B ao quadrado. No terceiro termo, nós temos menos 12A ao quadrado, B. Repare que aqui também nós temos menos 12 ao quadrado B. Então, para cá não falta nada. Então, falta exatamente o que está aqui nessa expressão. Então, a resposta é que deve ser somado 3A ao quadrado mais 3A ao quadrado B ao quadrado. Essa expressão para que ela se pareça com essa, que é o quadrado de 2A menos 3AB. Então, pessoal, assim encerramos o nosso vídeo sobre exercícios de fatoração de polinômios. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo e nós nos vemos nos próximos vídeos referentes à matéria de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Eu deixo aqui o meu forte abraço, um grande abraço a todos e até mais!